família inteira se juntou para gravar esse take. São 7h55 da manhã. E eu vou começar a maratona de 12 horas de leitura. O gato aprova, porque eu vou ficar no sofá com ela o dia inteiro, praticamente. Eu coloquei uma enquete lá no Instagram pra perguntar pra quem me segue por lá que livro, um dos livros, né, que eu leria hoje, porque eu acho que eu consigo ler mais um, mas vamos ver. Esse é o propósito desse desafio, é ver quantas páginas, quantas, enfim, a gente consegue ler. E escolheram Things We Never Got Over, ou As Coisas Que Nunca Superamos, que já veio aqui pro Brasil com esse nome. Eu votei no outro. Eu tô votando no outro. Um pouquinho de mim queria o outro, mas eu resolvi fazer a enquete. Depois eu vou ler o outro. O outro era Depois Daquele Verão, da Carly Fortune. Mas é isso, esse ganhou, então eu vou começar hoje a ler por ele. E eu vou... É isso aí, eu vou ler por 12 horas e vamos ver no que dá. Aí eu vou atualizando vocês no caminho sobre o que eu tô achando da leitura, se tá sendo bom, se não tá sendo, quais são os pontos que eu tô achando. Não vai ter spoiler, mas eu vou falando sobre a minha experiência. Certo? Certo. É engraçado porque quando eu era pequena, quando eu era menor, eu fazia isso o tempo todo. Eu pegava livros e terminava eles um dia, assim, lia o dia inteiro, ficava parada no mesmo lugar lendo o dia inteiro. E é interessante fazer isso agora, porque pra fazer isso hoje eu tive que limpar o dia, né? Tive que adiantar coisas, enfim. Mas vai ser bem divertido. Tô bem animada pra esse desafio de hoje. E depois, no final do vídeo, eu vou contar pra vocês quantas páginas eu consegui ler hoje. Então vai ser contar em páginas e não em livros, né? Não em quantidade de livros, porque um livro pode ter 100 páginas, o outro pode ter 500. Então, vamos contar por páginas. Eu tenho uma lista de livros que eu quero ler hoje, né, tipo assim, pra eu escolher entre eles. O primeiro vai ser esse As Coisas Que Nunca Superamos, porque foi o escolhido lá no Instagram, então achei legal incluir vocês de alguma forma. Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá pra participar dessas enquetes quando elas acontecem. É isso, eu tô empolgada pra ler esse livro. Eu li By a Thread, do Siscor, que ainda não veio pro Brasil, mês passado, e gostei bastante. Quero ver se esse vai ser bom também. Muita gente apaixonada por essa série, na verdade. Esse é o primeiro de uma série. É isso, são 7h59. Eu agora vou me alojar ali e vou ler até as 8 da noite. Vamos lá! Olá, pessoas! Eu tô lendo As Coisas Que Nunca Superamos e vim aqui atualizar vocês. Eu cheguei em 30 e poucos % da leitura, 34%, então eu tô mais ou menos um terço do fim do livro. Espera aí que eu vou baixar aqui o volume da TV, que eu tô com um ambiance de cabana com lareira, porque é a melhor coisa do mundo. Tô gostando muito da história. Pra quem não sabe, essa é a história da Naomi. Ela vai pra uma cidade pequena porque a irmã gêmea dela pediu pra ela ir lá encontrar ela, falou que tava com problemas e tal. Só que a irmã dela tava mentindo pra ela, acontecem algumas coisas e ela acaba se vendo presa nessa cidade com a sobrinha dela de 11 anos que ela nem sabia que ela tinha. A irmã dela tinha uma filha e nunca tinha dito pra ninguém. Enfim, a irmã dela é problema. E ela conhece o Knox nessa cidadezinha e ele já de cara não gosta muito dela porque ele acha que ela é irmã dela, enfim, tem toda uma treta com isso. Mas logo ele ajuda ela, enfim, eles acabam envolvidos nessa situação de ela estar sozinha e sem ninguém pra ajudar ela. Ela começa a morar nessa cidade pra ajeitar as coisas que a irmã dela bagunçou e ajeitar a vida dela também, que a gente meio que descobre que tá meio bagunçada porque ela fez alguma coisa antes de ir pra essa cidadezinha, tipo, aconteceu alguma coisa lá na vida dela. Algumas coisas, né, alguns pontos. O Knox, ele é absurdamente chato. O Grumpy do Grumpy, sabe? E ele é o Grumpy de um jeito que eu não gosto muito, porque ele é rude. Tipo assim, ele é literalmente rude sem motivo nenhum. E eu não gosto.
E a Naomi é muito sunshine, assim, ela é muito doce, gosta de ajudar as pessoas, mas ela também não leva desaforo pra casa, ela, tipo, rebate com ele. Então, tá sendo bem legal ver ela construindo uma relação com a sobrinha dela também. A sobrinha dela se chama Waylay. Tá sendo muito boa a história. Eu imagino que o Knox vai ter uma mudança total de ações, porque senão isso aqui não seria um romance, seria um ok, sai da minha vida, nunca mais fale comigo, porque, meu Deus, eu estaria muito, muito, muito irritada com esse homem. Mas enfim, tô aqui com o meu ambiente de cabana na neve ali na TV e com o gato aqui no meu colo. A Alicia, como ela é bonitinha. Não. Muito fofa. E é isso. Daqui a pouco a gente vai almoçar, eu acho, porque são 11 horas. Então eu tô lendo há 4 horas, por aí. Vamos ver até onde vamos. Talvez eu leia só esse livro hoje, talvez, mas ele tem 500 e poucas páginas, então eu já consideraria isso uma vitória. Vamos voltar pra ler. Olá, gente. Atualizações. Eu estou em 70 e poucos por cento do livro. Eu tive que trocar de Kindle porque o meu acabou a bateria, então eu peguei o do Patrick. Daí eu tô lendo o livro aqui. Ainda estou no sofá, ainda com o gato. E é isso. Eu tô gostando muito do livro. Agora chegou num conflito que eu imagino que vai demorar 30% pra se resolver. Porque estamos 70 e poucos por cento. Falta 30 e eu sinto que, tipo, vai se resolver só no final. Então, vamos ver como é que vai ser isso. Mas tá sendo legal, eu gosto dos personagens. Eu gosto da Waylay, acho que ela é minha personagem favorita agora. E eu me identifico bastante com a personagem principal, a Naomi, porque ela também tem dificuldades em desagradar as pessoas. Porque tem várias situações aqui na história que acontecem pra mostrar que, né, às vezes você tem que fazer o que é melhor pra você e não esperar que você vai sempre poder agradar as outras pessoas. Eu vou ver se eu termino e aí venho falar pra vocês o que eu achei no final do livro como um todo. Eu terminei de ler As Coisas que Nunca Superamos e eu gostei muito do livro, é muito bom. É bem a vibe que eu já entendi que a Lucy Score tem. O cara é bem grumpy, a menina é mais sunshine assim, mas ao mesmo tempo é um sunshine que é bem específico assim, ela se importa muito com as pessoas que ela ama, ela quer fazer as coisas darem certo, ela normalmente tem bastantes obstáculos pra isso. Mas a Naomi especificamente, que é a personagem principal dessa história, eu gostei bastante dela porque ela tem alguns dos problemas que eu mesma já me vi tendo, então eu consegui me ver bastante nela. O Knox, ele me irritou bastante em, sei lá, 50% do livro, até uns 80, 70% do livro ele tava me irritando. Aí no final ele conseguiu virar a história um pouco mais a favor dele, mas eu gostei mais de By a Thread dela. Gostei mais dos personagens, né, do personagem masculino, gostei mais da história no geral, assim, achei melhor, mas eu gostei bastante desse livro, eu indico. Ele acabou sendo 4 estrelas pra mim, eu agora vou ler outro livro. Tô escolhendo o próximo livro que eu vou ler. Eu acho que eu vou ler um livro que tem no Kindle Unlimited, que é brasileiro, que é Até Que Eu Te Mate Nos Separe. Eu acho que eu vou ler esse livro. Parece ser bom, parece ser rápido, tem no Kindle Unlimited, então eu acho que eu vou ler ele, mas aí eu aviso pra vocês se eu realmente li. Ainda tem umas 3 horas, 2 horas e meia de leitura nessa maratona. Esse livro que eu acabei de ler tinha 580 páginas, eu acho, eu li ele em 10 horas. E é isso aí.
Agora vamos ver o que eu vou achar dessa próxima leitura e quão longe eu consigo ir nela. A Cassie está observando os pássaros e o mundo, e o Patrick está indo correr. Então eu vou ficar aqui um pouquinho sozinha lendo. E eu vou avisando pra vocês o que eu acho. Ela é o Batman. Ela acha que ela é o Batman da cidade. E aí ela fica olhando a vizinhança, assim, pra ver se tá tudo dando certo. Né, Cassie? Você acha que você é o Batman? Sim. Então, eu cheguei em 16% desse livro. E eu não sei se é porque eu acabei de ler um livro que eu tava achando muito bom, mas eu não sei se eu tô gostando muito da escrita desse. E eu não sei, da história, assim, no sentido de as coisas parecem estar acontecendo meio jogadas, sabe? Então eu tô pensando em pegar algum outro livro pra ler. Mas daí eu teria que pensar em qual seria esse livro. Então, tô refletindo sobre isso. Eu li 60 páginas, 61 páginas desse livro que eu tô lendo agora. Então, acho que eu vou decidir outro. E aí eu mostro aqui pra vocês qual vai ser. Porque aconteceu uma coisa que saiu tanto do bolso, assim, em 16%, que nunca tinha sido mencionada antes. É como se cada capítulo fosse aleatório, assim, no roteiro da história, sabe? As coisas estão meio que acontecendo aleatoriamente na minha cabeça. Eu não tô curtindo muito. Talvez eu volte pra esse livro depois, mas esse não é o momento pra isso. Agora são 6h10, então eu vou pegar alguma outra coisa pra ler que possa me prender mais e, enfim, fluir aí essas últimas 2 horas de leitura. Então, estou voltando aqui. Eu tava olhando os livros do Kindle Unlimited que eu tinha baixados aqui e eu tenho um livro da Katie Wismer, que é uma autora que ela faz vídeos pro YouTube também, e ela é uma autora independente americana, eu acho. E esse é o livro Broken Perfect Lies dela. É meio que uma história como se fosse uma Hannah Montana mais dark e adulto, sabe? Então, tô pensando em começar a ler ele. Eu tô a fim de ler alguma coisa dessa autora, então esse livro não tem em português, mas eu vou ler e vou começar a ler aqui, ver se eu curto a escrita e curto a história. E depois eu conto pra vocês como eu me senti, como eu tô me sentindo e o que eu achei das coisas que eu li nesse vídeo. Gente, a vida com TDAH é muito difícil. O que acabou de acontecer aqui? Eu. Primeiro que a gente faz evangelho, daí a gente enche as garrafinhas aqui e tal, e aí a gente deixa 2 pro gato e 1 pra nós. Aí eu troco a água do gato. Aí eu fui lá, peguei o pote do gato, cheio de água, derrubei na pia da cozinha, e em vez de eu encher com as garrafas do evangelho, eu peguei a água da torneira, devolvi lá pro gato. Aí quando eu tava indo embora, eu percebi que eu não tinha colocado a água certa. Aí eu tirei a água, daí eu botei a água certa e troquei lá. Aí eu fui desligar o computador pra dormir, que eu tava cansado. Aí tinha uma garrafa dessas lá com água. Aí eu peguei a garrafa com água pra, tipo, sei lá, o que eu ia fazer com ela. Aí fui pra pia, derrubei a água, tipo, descartei a água que tinha ali na pia, porque eu não gosto de deixar as águas muito tempo na garrafa. E aí eu tava com a garrafa vazia, escorada na parede ali, indo pro quarto. Com a garrafa vazia, Com a garrafa vazia. Aí eu falei, tá, o que eu vou fazer com isso aqui? Aí eu fui lá e guardei a garrafa. Que coisa se sente, cabecinha. Eu sinto que eu preciso dormir pra acordar amanhã e tomar meu remédio novo. Eu acabei de ler, eu li bastante. Eu tenho que fazer a conta exata de quantas páginas foram. Mas no momento eu tô cansada, eu vou deitar. Vou ler mais um pouco, porque mesmo lendo por 12 horas eu quero ler mais. É uma das minhas coisas favoritas de fazer, então, né? E eu tô lendo um livro muito bom. Depois, quando eu peguei aquele outro livro, o último que eu peguei, realmente era muito melhor que os outros dois. Então eu tô bem investida na história. Amanhã eu conto mais pra vocês sobre o que tá acontecendo. E amanhã eu finalizo esse vlog pra vocês e conto
O que eu achei dos livros que eu li? Termino com as estatísticas do dia. Olá! Perdoem a cara, o cabelo. Eu acordei, não tava muito afim de me arrumar e eu vou pra academia mais tarde, eu acho. Então eu não lavei o cabelo ainda hoje porque eu preciso ir pra academia e... enfim, então eu estou uma bagunça, mas eu queria vir aqui pra terminar o vídeo. Como vimos, ontem foi muito bem sucedido pra mim, na minha opinião, porque fazia tempo que eu não pegava assim, sentava e terminava um livro tão grande em tão pouco tempo. Então, fazendo aqui um wrap-up pra vocês, eu li As Coisas que Nunca Superamos inteiro ontem. E ele é um livro de 562 páginas, então essa é a primeira contagem do dia de ontem. Eu gostei bastante do livro, tem alguns pontos que me deixaram meio assim. Um deles é o Knox, até 80 e poucos % do livro não tava... Eu gostava dele, eu gosto do Knox, mas ele tem uma coisa que eu senti um pouco com Dominique de By a Thread, da Lucy Score também, que é... eles são muito grumpy, muito chatos, sabe? Assim, tipo, eles fazem umas coisas... eles antagonizam a personagem principal sem motivo, na minha opinião. E isso foi um pouco ruim pra mim. Ele é um pouco mais desse jeito do que o Dom ainda. Então, eu não gostei muito. Eu achei que ele tava pegando no pé dela por nada. E essa foi uma parte que eu não gostei muito. E também outra coisa que eu não gostei muito foi que a relação da Naomi, que é a personagem principal, e a Waylay, que é a sobrinha dela, que ela acaba se vendo responsável por... eu acho que foi um pouco não muito bem desenvolvida, assim. Eu acho que elas poderiam ter passado mais tempo juntas, a gente podia ter visto mais essa relação. Eu sinto que, tipo, eu vi mais a relação sendo construída entre o Knox e a menina, ou entre os avós da menina e a menina, do que a Naomi especificamente. Tem uma cena específica que ela tá tendo um momento ali com a menina, eles estão discutindo sobre algo, eu acho, algo que a menininha fez, e o Knox vem e dá toda uma lição de moral, todo um negócio, como se ele fosse o pai da menina, e a Naomi fica só lá, tipo, olhando pra ela. E daí, tipo, foi um momento desperdiçado, na minha opinião, pra eles, pra dar credibilidade pra relação delas, porque no fim, quando, tipo, as coisas vão se ajeitando, eu não achei muito crível a relação delas ser tão forte, sendo que eu não vi isso ser construído tão em páginas, sabe? Então, esse foi outro ponto que eu não gostei muito, mas no fim do dia foi um romance bom. Eu li essas 562 páginas assim, né? Nem senti muito passar, então eu dei 4 estrelas pra esse livro, foi muito bom, e já tem em português, então se você quiser ler, vai em frente. Aí tivemos um momento de um pouco de turbulência, porque eu peguei Até que Eu Te Mate Nos Separe, e eu li 61 páginas desse livro, mas eu não sei, eu não me conectei muito com os personagens, não me conectei muito com a escrita, sabe? De um jeito do sentido de em As Coisas que Nós Nunca Superamos, tem pontos de vista dos dois personagens também, igual em Até Que Eu Te Mate Nos Separe, mas é como se os personagens de As Coisas que Nunca Superamos tivessem vida, assim, eles imediatamente me capturam e eu tô ali com eles, eu sei o que eles estão sentindo, não parece tão distante, assim, eu não sei explicar, mas a forma como os personagens são apresentados e como a gente é colocado na cabeça deles foi tão imersiva naquele primeiro livro que eu li, que quando eu peguei esse pra ler, eu me senti um pouco, tipo, desinteressada, essa é a palavra, desinteressada. E chegou num ponto do livro, nessas 61 páginas, que foi quando eu parei, que acontece uma coisa, aparece uma informação do nada, e eu fiquei, tipo, da onde saiu isso, sabe? Isso nunca foi citado antes. Nessas últimas 60 páginas, isso não foi citado. E as coisas que aconteceram nessas últimas 60 páginas, parecia que eu tinha aberto o livro no meio e começado a ler. Tipo, parece que eu tinha perdido um pedaço antes. Então, isso foi um problema pra mim, eu não consegui me imergir muito na história. Talvez eu ainda dê outra chance pra ele no futuro, mas no momento não é o que eu tava querendo ler. E aí eu peguei Broken Perfect Lies, da Kate Wiesner, e na hora que eu comecei a ler o livro eu estava imersa, assim, foi impressionante. Era exatamente isso que eu precisava. Esse livro é como se fosse um
reconto da Hannah Montana, entre aspas, porque é a mesma ideia de uma menina que tem uma personalidade falsa pra poder ser uma cantora pop, uma popstar, enfim. E só que ele é bem mais dark, assim, ele é junto com um thriller, mais ou menos. É um romance com thriller. E é um romance de guarda-costa, então ela e o guarda-costa dela tem um romance ali nessa história. E foi bem pesado, assim, foi bem profundo, bem intenso. Eu me vi lendo assim, tipo, meu Deus, o que vai acontecer? Basta dizer que eu peguei esse livro pra ler, eu acho que eram 6h30, 6h20 da noite. Eu consegui ler 90 páginas até às 8, que seria o final do nosso vídeo. Então eu contabilizei essas 90 páginas. E hoje de manhã eu terminei de ler. Então eu gostei muito do livro. Eu gostei muito de como a Katie Wismar escreveu o ponto de vista masculino, porque tem vezes que as pessoas não sabem muito bem escrever ponto de vista masculino. Parece que é uma menina falando, parece que não tem diferença entre o ponto de vista feminino e masculino. Nesse livro deu pra perceber bastante a diferença. E eu gostei muito dos personagens, achei os personagens muito interessantes, muito bons. Gostei muito. Uma coisa que me deixou meio assim, e eu acho que eu dei pra esse livro... Eu dei 4,5 estrelas pra esse livro, e eu acho que uma das coisas que me fez quebrar uma estrela, meia estrela ali foi isso. Foi que o final pra mim foi um pouco... Ele não deu aquela satisfação, sabe? Porque acontecem alguns conflitos ali que eu acho que não deveriam ter acontecido. E pra eu falar melhor sobre o que aconteceu, eu precisaria entrar em spoilers, eu não vou entrar em spoilers aqui. Mas se você lê inglês e você quiser ler esse livro, eu indico bastante. Tem bastante gatilhos, então se você quiser pesquisar quais são, pesquisa antes. Mas o final me decepcionou um pouco, então eu resolvi baixar essa meia estrela, mas o resto do livro passou voando, assim, foi muito, muito fácil de ler. E é isso, foi isso que eu li nas 12 horas de ontem. Isso me deixa com uma contagem de 713 palavras lidas no dia de ontem, das 8 da manhã até as 8 da noite, nas 12 horas, né? Eu achei esse desafio tudo na minha vida, foi muito bom, porque resgatou, como eu disse antes, aquela sensação de quando eu era criança e eu simplesmente pegava um livro pra ler e ficava imersa naquilo e não queria fazer outra coisa, então eu me sentava num canto e ficava lendo, ou então se eu tinha que me levantar pra fazer alguma coisa, eu ia lá e levava o livro junto pra ler. Ontem eu fiz isso, eu tava cozinhando, eu lia, eu fui em todos os lugares que eu tava indo, eu tava com o Kindle lendo, o que facilitou, porque eu tava lendo livros que eu tinha no Kindle, né? No Kindle Unlimited, inclusive, esses livros estão. A versão de As Coisas que Nunca Esperamos que eu li foi em inglês, em português não tá no Kindle Unlimited, mas enfim. Foi bem divertido. Eu quero fazer ainda o 24 horas de leitura, né, seguidas. Vamos ver, eu vou me organizar pra fazer isso no futuro próximo. Mas no fim foi isso. Esse foi o saldo. Tivemos 4 estrelas, né, terminado nessas 12 horas, mas eu já disse pra vocês que o Broken Perfect Lies pra mim foi também 4,5 estrelas, então foi um saldo muito, muito positivo. 713 páginas em 12 horas foi mais do que eu li em muito, muito, muito tempo, então eu tô bem feliz de ter me dado esse tempo pra ler, só pra sentar e ler, porque me ajudou muito, eu me sinto bem energizada. Esse foi o vídeo. Muito, muito obrigada por assistir até aqui. Me segue lá no Instagram e no TikTok pra me acompanhar também por essas outras redes sociais. E eu te vejo no próximo vídeo.